Bem-vindos a mais um podcast Pode Humanizar. Nós estamos hoje recebendo a fonoaudióloga Thaís Trevisan, especialista em audiologia e processamento auditivo central, que é o tema do nosso podcast de hoje. Você tem uma bagagem, né, de trabalho profissional muito vasta aqui em Ponta Grossa. Fico bastante feliz de você ter aceitado o convite. E como já há 11 anos você trabalha com processamento auditivo central, né? E a Thaís também, ela trabalha com implante coclear, então é uma pessoa que tem bastante contribuição para trazer para nós hoje. E aí a gente já gostaria de iniciar perguntando para você o que é o processamento auditivo central. Bom, primeiro agradecer pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês. Que bom. Pelos trabalhos que a gente já faz em conjunto na cidade, né? Sim. E para falar um pouquinho mais do processamento, né, que hoje em dia está muito difundido, principalmente depois dessa pandemia que a gente teve, que a gente veio com muitas crianças com essa dificuldade. Então, assim, o que a gente pode falar do que é o processamento, né? O processamento é o que eu faço, como eu compreendo as informações que eu recebo auditivamente, né? A gente tem ali a nossa entrada, que a gente escuta bem, que chega essa informação bem, tá? Então, eu não tenho uma perda auditiva, eu não tenho nenhuma lesão ali periférica, né, nessa entrada do som. Mas o que eu faço com esse som que chega ali até chegar ao meu córtex auditivo, né, até o meu cérebro, a gente tem várias ali passagenzinhas que eu tenho que passar por habilidades auditivas para chegar no que essa informação que eu quero passar para as pessoas, né? Então, o processamento é isso, é o que eu faço, como que eu compreendo e repasso essas informações, né? Então, eu tenho que analisar, decodificar, né, e fazer a integração para depois passar essa informação do que eu estou recebendo, né? Então, sim, o processamento bem estruturado é isso, tá? Então, eu escuto, eu entendo e eu consigo repassar isso para as pessoas, essas informações. E aqui, Thaís, a gente trabalha, né? Nós fazemos um trabalho em conjunto com a Thaís já há alguns anos de pacientes, porque eu sempre comento aqui que a neuropsicopedagogia, muitas das vezes, ela é a porta de entrada, porque essa criança apresenta dificuldades escolares, sim, ou dificuldades de aprendizagem ou comportamentais. E aí, até um tempo atrás, Thaís, a gente tinha, para quem que a escola, nós como professoras, né, Rosane, para quem que a gente encaminhava essa criança? Para o psicólogo. Não existia o profissional que ia atender as questões escolares, né? E aí a gente via, esse psicólogo atendia essa criança, encaminhava ela por conta do comportamento, encaminhava ela para o neuropsiquiatra e vinha um diagnóstico. Então, hoje, com a neuropsicopedagogia, esse trabalho que a gente difunde já há muitos anos, né? Eu há 8 anos, a Rosane já está também há 5 anos aí, a gente começou a identificar essas causas das dificuldades escolares. E eu lembro que o processamento auditivo eu ouvi na pós, mas não tinha não tinha entendimento de qual era a relação dele. Aí, quando a gente começou a avaliar, aí a gente... Mas, peraí, essa criança escuta, porque a primeiro momento, como você já falou, não é eu escuto 100%. Então, você vê que a criança escuta, mas você percebe assim, mas peraí, ela não está entendendo o que ela está ouvindo, ou ela está pegando partes, né? Eu sempre costumo... A gente observa aqui que essas crianças, até tem um teste rápido que a gente faz, que a gente observa que a criança ou ela pega o começo, ou ela pega o final, ou ela entende, né? As coisas erradas. Teve uma vez, Thaís, que a gente foi fazer, né, Rosane? Era um adulto, basicamente, 20 anos. E aí eu perguntei, a gente falando sobre processamento, então que a suspeita poderia ser processamento. E eu perguntei para ele assim, o que você entende por que você não se toca? E o que ele fez? Se toca com a mão. Sim, a prosódia, né? Que a gente fala que é o duplo sentido, até entender uma piada. Exatamente. Tem gente que tem muita dificuldade e não passou pela alfabetização, passou pelo colegial, tudo, e chega com um adulto com grandes dificuldades de interação,
né? Então, uma pessoa, às vezes, muito mais quieta, mais isolada, por não conseguir, às vezes fica mais avoado, que nem o povo fala, né? Então, assim, tem essa situação do adulto também ter a dificuldade, não é exclusivo da criança. E, às vezes, na infância, provavelmente, ele teve, foi passando, né? Cada fase, com as suas dificuldades, se limitando, e chegou com um adulto com processamento alterado. Tem idosos com processamentos alterados, né? Então, assim, e pode... o idoso já, por causa de ter uma carga muito mais pesada, né, pode ter deficiências auditivas mesmo, né, relacionadas. Mas o adulto, normalmente, ele já foi uma criança com muita dificuldade lá no início. Mas passou na escola. Aquele limite sempre foi indo, deu os seus jeitinhos, né, de passar. Ele criou os seus próprios artifícios. Mas na vida adulta atrapalha também, porque a reunião com várias pessoas, manter o foco com mais de uma pessoa falando para ele é difícil. Se tiver uma janela aberta numa rua movimentada, esquece, o ruído de fundo vai atrapalhar ele, né, provavelmente se incapacitando de pegar muitas informações importantes ali. Muitas vezes eles têm que ficar escrevendo toda a informação para conseguir armazenar, porque eles não vão conseguir ter esse armazenamento de manter essa memória das informações, né? Então, assim, aprender a segunda língua, a terceira língua, para o adulto é muito difícil, né? E para quem tem um processamento, a gente vê assim, eles vêm com queixa bem exclusiva, eu não consigo. Não. Eu estudo ali, até vai na leitura, mas quando eu tenho que falar, quando eu tenho que buscar aquele vocabulário é muito mais reduzido, eles têm bastante dificuldade para se expressar. Tá? Então, assim, na hora de fazer a expressão dele, de poder falar a língua para eles é muito difícil. E você sabe que essa informação que você trouxe, nós recebemos um caso, né, Rosane, de uma moça... Estava lembrando desse caso. Que ela estava com problemas no trabalho, inclusive. Né, Rô? Ela passou para a gente... Ela recebeu uma ligação e foi pedido tal coisa para ela. E ela interpretou, ela entendeu errado. Era o contato do contador. E ela entendeu o contrato do contador. Ela movimentou toda uma empresa para procurar isso, e não era isso. Não existia. E assim, foi bem interessante, Thaís, porque ela acabou vindo para a gente, porque ela fazia já acompanhamento psiquiátrico, ela fazia acompanhamento psicológico, e aí sem a questão da medicação não estava fazendo efeito, e a psicóloga deu um livro para ela ler. E ela falou assim, eu não consigo ler. Aí a psicóloga, né? Como assim? Você é uma pessoa formada, tem uma graduação. Ela falou assim, não, eu leio, mas eu leio pior que uma criança de 10 anos, uma criança, né, em fase de alfabetização, e eu não consigo entender. Aí a psicóloga falou... Aí elas começaram a analisar aqueles comportamentos de ansiedade que começou a gerar na faculdade. Quando ela tinha que apresentar trabalhos, ela falou assim, olha, eu sei, mas eu não consigo me comunicar tudo aquilo que eu sei. E aí que a psicóloga dela acabou encaminhando ela para a gente, né, com uma suspeita de dislexia. E aí que a gente foi analisar o contexto ali, fazendo a avaliação, e a gente começou a identificar que ela tinha, né, ela apresentava aí algumas características de compreensão auditiva mesmo, e que poderia... ser, né, foi feito todos os encaminhamentos para ela, para atender a questão auditiva. Então, como você falou, às vezes passou de ano, né, na escola, passou ali na média, sempre sofreu. E o que a gente observa aqui também, que tem crianças que ela não vai, dependendo da habilidade, porque eu acredito que são várias, né? Mas, às vezes, eu posso ter uma ou duas ou três, dependendo da habilidade, a gravidade maior que eu tenha? A gente tem várias habilidades. Para ser considerado o transtorno do processamento auditivo, a gente tem que ter mais de uma habilidade alterada, né? Das que a gente vai analisar no teste. Então, assim, quanto mais comprometimentos e mais difícil para eles realizar, mais vai ser trabalhoso nessa terapia, não quer dizer que vai ficar 100%, né? A gente vai trabalhar que melhore essa habilidade dela, para ela chegar num ponto que ela consiga ver isso no seu dia a dia, ver essa melhora no trabalho, na escola, né? E o que é difícil, igual o diagnóstico tardio? É porque muitas queixas elas são misturadas de outras comorbidades, né? Uma dislexia, um déficit de atenção, uma hiperatividade, né? Um atraso de linguagem. Então, por isso que é difícil a gente ter esse olhar.
Por isso que para você fazer um diagnóstico, não é só a fone, o exame que vai fechar isso. O meu exame pode dar alterado. Olha, ok, vou estar lá com o transtorno do processamento, né? Mas se eu não tiver um neuro junto, uma pedagoga junto, uma psicóloga, que a gente possa fazer um conjunto legal, assim, para fechar esse diagnóstico, para a gente não errar, falar assim, é só isso daqui. Até porque algumas características estão presentes no autismo também, né? Sim. Por exemplo. E no autismo, como muita mãe chega lá, eles às vezes não querem nem entrar na cabine. Né? E é difícil. Às vezes não querem nem fazer o exame auditivo inicial. Então, eu sempre marco com a mãe, vamos fazer o inicial, vamos ver como, se ele vai aceitar, como que vai ser. Às vezes tem que fazer o trabalho de formiguinha, faz um pouquinho, uma habilidade, vamos fazer agora outra habilidade, marca mais um dia, né? Então, a gente faz assim, aos pouquinhos, mas tem crianças que não aceitam nem entrar dentro da cabine. E aqui que a gente orienta? Estimular as habilidades auditivas desde criança. Não precisa nem esperar chegar na idade para chegar assim, agora eu tenho o exame, agora eu vou estimular, tá? Então, assim, às vezes eu preciso que seja estimulado ela bem pequenininho. A gente já escuta desde dentro da barriga, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa estimulação, porque a entrada das informações são todas auditivas inicialmente. A gente aprender a falar mamãe, papai, né? Então, assim, a gente escuta para depois repetir. Então, a gente se estimular quanto mais cedo, melhor. E no caso do autismo, a gente já orienta. Trabalhe o processamento mesmo sem o teste. Faça essa estimulação neles. A prova não precisa nem ser na cabine, né? Que muitas vezes não aceitam. Pode ser na sala, pode ser a própria terapeuta da fono, né? Lá na sala dela, pode fazer a da linguagem junto com estimulações auditivas combinadas, né? Então, assim, é importante, porque tem muita mãe que chega, mas eu vou ficar sem o resultado. Eu falei, mas ele não faz, não tem como, não tem, eu vou grudar a criança aqui e fazer, eles não têm essa resposta. E até porque exige, né, deles ali, e aí eles não vão ter. E, assim, tem uma idade, a partir de quando que pode o ser avaliado? ideal a partir dos 7 anos, tá? Porque daí ele já tem uma compreensão do que eu tenho que executar, né? Então, ela vai chegar e vai fazer essa busca do conhecimento. Algumas crianças com 5, 6 anos conseguem fazer alguns testes, mas, assim, a gente não tem nem como que é o nome? Normatizado valores para essas idades. A maioria dos testes são acima de 7 anos. Então, a gente espera uma resposta para aquela idade. Então, quando vem com 6 anos, eu vejo, vai fazer, tudo bem, a gente consegue, mas às vezes a criança não consegue nem diferenciar. Se você põe uma borracha e uma régua, é igual ou diferente. Não sabe me dizer se essas coisas são iguais ou diferentes. Então, assim, eu já faço alguns pequenos, a mãe não vai fazer. Mas existem rastreios, né? Então, assim, tem como a gente fazer um rastreio prévio para saber, nossa, a criança tem chance, sim, de ter o processamento alterado. Aí eu até informo, vamos fazer com 7 anos, vamos dar mais um tempo, faz o trabalho, faz a estimulação precoce, e depois a gente entra com o exame para ver como que está. Então, assim, é tudo tem que pensar bem ali se a criança vai conseguir fazer as respostas. Às vezes chega lá exame com poucos testezinhos, né? Mas é porque a criança nem tem capacidade de entender os outros. Não é porque a gente não quer fazer. Mas eu tenho que pensar na criança, ela tem então, a gente pode aquele dizer conhecimento. Que existe um pré-requisito também para a qualidade da resposta, né? Sim. Porque aí, eu lembrei, agora a gente tem um teste, por exemplo, que avalia os pré-requisitos para alfabetização. E você falou do igual diferente. E que trabalha muito conceitos, né? Conceito é linguagem. E aí, às vezes, eu sempre comento que a gente precisa analisar se a criança, se é uma questão que ele não tem habilidade ou é de linguagem. Porque se ele não tem a noção do que é ele até sabe que é igual ou diferente, mas o que significa a palavra igual e a palavra diferente, a palavra acima, o conceito abaixo. daquilo, né? Conceito, Porque às vezes, né, Simone falando, quando nós fazemos os testes, aquele teste que nós fazíamos de nomeação, aí a criança fica, a gente mostra a figura, ela fica, aquele que a mãe tem na cozinha, aquele que a mãe usa para não sei o quê. Então, ela não consegue buscar aquela informação no cérebro para falar o nome correto. Às vezes, né? Você mostra ali que é um liquidificador delas, aquele que a mãe bate.
né? E até assim, falando, aproveitando o gancho da Rosane, quais são os sinais que a gente consegue identificar, o que seria característico, o que são os pontos, né, Que é a alteração, né, Simone? de alerta, assim. Até aproveitando mesmo a pergunta da Simone, um caso interessante, por exemplo, quando nós fazemos a anamnese, nós observamos a carteirinha, né, Thaís? Seria um alerta para os pais quando eles verem o exame da orelhinha. Então, fez o exame da orelhinha no hospital, se tiver falha, ele vai ter que refazer. O teste da orelhinha funciona assim, a gente faz a primeira vez. Sim. Se der falha, a gente faz o reteste. Ótimo. Para ver se passa. Se não passar, já é encaminhado para fazer exames mais conclusivos, né? A gente tem o BERA, que vai uma avaliação que a gente já faz desde o recém-nascido, que a gente já consegue ter uma noção se o som está chegando no tronco encefálico, né? Então, aí a gente já vai saber. Então, esse processo ali já no hospital é muito importante, né? Faz o teste, passa para o próximo reteste, se falhar de volta, vai ser feito os exames mais profundos. Por ter feito o reteste, um recurso de ser uma coisa que vai falar assim, a chance vai dar alterado? Não, porque pode ter líquido ali da placenta, né? Então, assim, acabou de ter nascido, então pode ter alguma coisa dentro do ouvido que não saiu ainda. Né? Então, acontece muito de falhar, aí no reteste passar. Tá? Porque ele já passou mais alguns dias e no reteste passa, tá? Certo. Então, assim, não é um agravante, até porque, assim, é agravante quando a mãe não foi fazer, falhou e não foi mais atrás. Aí a gente já fica... É exatamente isso. A Exatamente, gente aparece teve a falha, mas não foi. Eu falei, aí a gente comunica, pai, você tinha essa informação? Você viu isso? Não sabia. Então, nossa, vocês que estão contando isso agora. Então, veja. E a gente né? analisa que essa Quando criança chegou em fase escolar, começou, peraí, 4 teve atraso anos. na fala, teve várias coisas. Você vai olhar, às vezes era uma questão auditiva que já apareceu lá na... E aqui na cidade, aqui no Paraná, na verdade, tem as triagens auditivas, né? Então, nas escolas municipais são realizadas as triagens para os pequenininhos, lá com a faixa de 5 a 6 anos, já para também poder entrar, assim, quem ficou né, para trás, assim, para saber. Até porque a gente é uma cidade que é muito... fria, né? Os nossos invernos são úmidos, tem muita infecções de ouvidos, né? As otites de repetição. E isso também é um agravante para ter o transtorno do processamento auditivo. Porque pensa que num dia tá com secreção lá dentro, o ouvido tá tampado. Então a criança vai escutar um de vez um A. Tá? Aí daqui umas semanas tá tudo limpinho, ela tá escutando lindamente, a voz da professora tá boa, ela tá escutando isso. Mas para ela fazer essa fixação que o som daquele fonema que é o principal ali, para ela fazer essa fixação, para ela é difícil, porque um dia ela está escutando de um jeito, no outro dia ela está escutando de outro, aí vai trazendo uma possível relação com o processamento auditivo. Quando a gente tenta explicar para os pais aqui, olha, pai, nós precisamos, quando a gente vai fazer os encaminhamentos para vocês, nessa sala, inclusive, nessa acolhida, sala, eu famílias. brinco assim com eles, olha, imagine que no nosso cérebro ali é uma linha de produção. Então, basicamente, o operário pegou o A e colocou numa caixinha que fazia o A. Agora você falou, eu lembrei disso, né? Então, ele pegou aquele Azinho e colocou no A. O outro dia ele pegou o A e colocou no A. E aí ele acaba o B, o B, o P, né? E aí tudo isso, e quando ele tem que buscar isso na caixinha, cada hora ele está colocando em uma caixinha diferente. Sim. Então, pensa como que fica isso no cérebro da criança, né? E se a gente for pensar no nível dos fonemas próximos, né? O F, o V, que é o F, o V. Então, assim, para quem tem essas otites de repetição, é muito difícil para sinalizar qual que é a diferença. Mostrei para você ontem num teste, né, Simone? A criança repetindo o P pelo trocando. Então, assim, é muito comum essas trocas surdo-sonoras, que a gente fala o P e o B, o T e o D, o F e o V, né? Até o S e o Z, tá? E assim também, não só essas que a gente percebe, as gramaticais, às vezes tem relação também, e as espelhadas, né? O P, o B, o T, o D. Então, eles fazem esse espelhamento, às vezes até por causa que ele não conseguia associar o fonema com a letra. E isso é muito do processamento. Então, quando observa isso já em sala de aula, que ele está fazendo muito essas trocas, e você enfatiza com ele, vai lá, a professora explica, e não está tendo melhora, muitas vezes já é indicativo para ir para o processamento auditivo, fazer esse teste. Crianças muito agitadas também,
podem ter o processamento alterado, porque a informação chega ali, ela não consegue dar conta, ela já se distrai ansiosa. facilmente, ela fica ansiosa, ela não sabe o que fazer, aí já escapa tudo, eu falei, já tá voando na sala, já tá passeando pela sala, porque assim, ele não dá conta daquela informação. O que eu tenho que fazer aqui? Já me perdi. Ou às vezes eles dão muito rápido, né? Já fiz aqui, eu acho que era isso, e ficou naquilo, dele tá certo e pronto. E assim como a gente tem o contrário, muitas vezes crianças elas ficam retraídas, porque elas não entendem, elas têm vergonha de ir lá perguntar para a professora o que aconteceu, o que ela me pediu, essa informação que chegou ali, eu não consigo pegar. Tá? Então, assim, é uma dificuldade, assim, que a gente fala os dois extremos. Ou é muito hiperativo, ou é muito quietinho. Então, a gente tem essas crianças, assim, que elas falam, nossa, mas ela é muito quietinha. Eu falei, mas é bem por isso, ela nem tá conseguindo, ela não tá conseguindo entender e ela tem vergonha disso, né? E as crianças ficam quietinhas no canto dela, passa com uma criança, né, tá tudo bem com ela. E às vezes esse vai demorar mais, porque ele acaba não atrapalhando. Bem isso. Coitadinho, né? Às vezes ele acaba atrapalhando. E você falando isso é uma coisa que eu sempre falo. Como a gente começou a trabalhar com adultos, você ouvir o adulto, você começa a conhecer a criança, né? Porque o adulto diz pra gente, olha, eu detesto se tiver 3 ou 4 pessoas falando junto, porque até recentemente um adulto falou assim para mim, olha, eu fixo em uma pessoa, porque se tiver os 3 falando, então eu só consigo entender o que aquela pessoa fala. Ou chega a me dar dor de cabeça se eu tiver numa palestra. Tem que ser uma palestra muito boa, tem que ser algo que eu goste muito mesmo, porque senão eu não consigo focar a atenção. Então, o adulto ele consegue falar para a gente o quão desconfortante é ele ter essas questões auditivas de memória. Só que, assim, o adulto chega pra gente, eu acho que eu tenho TDAH. É bem comum confundirem, até quando a gente vem o adulto fazer o teste, fala assim, mas eu nem sei porque o doutor pediu esse exame, porque eu tenho certeza que eu tenho TDAH. E quando tem o TDAH, a gente já sabe, que vai dar normal pro adulto. Não tem. Quando dá alterado é porque realmente o transtorno é do processamento. E até mesmo criança, que às vezes a gente fica meio na dúvida, deu alterado, eu não sei se foi por causa da compreensão que não houve, né? Não entendeu bem o teste. Mas a gente faz as sessões de treinamento e a gente vê que as habilidades sobem muito rápido. Ele fala assim, eu acho que não era o processamento mesmo. Ele veio associado ao déficit de atenção e depois que você treina, você vai assim, nossa, teve uma resposta boa. Aí você vê, as questões atencionais estão bem mais fortes do que o processamento. Mas é bem difícil de discriminar. Por isso que é importante a equipe. Para você poder sentar assim, não, é só isso daqui mesmo? Porque 95% das crianças, o transtorno de processamento está associado a uma outra comorbidade. Uma dislexia, ao déficit de atenção, né? Então, assim, a gente tem que sempre... A equipe é muito importante. E o que acontece? Que você falou, os pais ficam perdidos às vezes. Mas aí é a informação do médico que fechou tudo. E assim, eles só pegam o exame, tá alterado, vai fazer isso. Não dão a informação para os pais. Cabe a gente chegar e falar assim, é isso, isso, isso. Mas ele falou que só precisava você. Não, calma aí. Aí se tirar isso dos pais, falar que eu preciso que entre a pedagoga junto, a neuropsico, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho com o pai para ele entender que não é só aquela alteraçãozinha. E já que você está falando do tratamento, esse tratamento é quanto tempo, Thaís? Como que é o processo? Como que o pai inicia lá buscando, né? Nós sabemos, mas é importante você assim, existe, que a gente fala assim, não é uma regra, mas a gente espera umas 12 sessões, que seriam uns 3 meses com treino contínuo, mas o que a gente orienta? O treino contínuo feito em casa também. Sim. Tá? Se for feito pouco treino em casa, o tratamento vai ser mais longo. E dependendo da gravidade que está, né? Como que está isso? Está severo, né? A gente vai precisar de mais sessões para automatizar aquilo dali. A mesma coisa encaminhando. Tá fazendo junto a psicopedagoga? Não, tô fazendo só o treino. Então, vamos fazer, eu tenho que abrir uma chave para... Olha, agora vai para neuropsicopedagoga, né? Então, assim, às vezes eu falo, pai, vamos suspender por um pouquinho, quero avaliação lá por primeiro. Tá, aí retorna se for necessário, sabe? A gente sabe que tem questão financeira junto, né? Sim. Então, assim, a gente tem que também saber lidar com isso. Mas, em média, 12 sessões. Mas não é a via de regra. O mesmo acontece com a gente, né? A gente sempre fala para o pai, olha, a gente até pode tentar aqui, porque
para nós, as queixas iniciais, normalmente criança, são questões de alfabetização, ou questões na escrita, ou de compreensão leitora, quando eles estão maiorzinhos. E aí a gente fala, olha, aqui a gente consegue trabalhar, mas se eu tenho uma barreira de compreensão, a gente vai trabalhar um nível muito superficial, atenção auditiva, memória auditiva, mas a gente sabe que se ele tiver esse trabalho em conjunto, essa criança ela vai ascender muito, com muito mais facilidade. Então, a gente também coloca isso para os pais. Até recentemente, a gente falou, olha, então fizemos 6 meses, avançou, poderia ter avançado muito mais. Fala assim, então, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer a terapia do processamento. Terminou, ganhou alta, aí volta com a gente. Por quê? Porque daí a base, né? Eu brinco, a base aí vai estar fortalecida para a gente conseguir trabalhar. Então, eu acho muito importante, a gente sempre buscou fazer esse trabalho em conjunto, né? Para que a gente consiga passar para vocês, ó, esse caso é isso, a gente observou isso, essa dificuldade. Porque eu sempre digo assim, que a gente olha o comportamento. Esse comportamento, ele tem uma função. Então, qual que é a função dele? Ele está ali por conta de eu não estar conseguindo ouvir direito, por conta de eu não estar conseguindo gerenciar tudo isso, né? E eu lembro, assim, também de um paciente que eu tive, Thaís, que, veja, eu digo assim, nós, da neuropsicopedagogia, trabalhamos muito com a aprendizagem escolar, né? 90% aprendizagem escolar. E pouquíssimas crianças apresentam DI, que é a deficiência intelectual, né? Por quê? Porque a maioria delas, a dificuldade delas não é cognitiva. Eu sempre brinco com os pais, né? Não é o motor do carro, é a lataria, é o pneu furado, é alguma outra coisa. Eu sou cheia das metáforas. E aí assim, o que a gente... Eu não esqueço de um paciente que eu tive, que ele era um aluno de APAE. E quando chegou a pandemia, a família se preocupou porque a pessoa, ele não está alfabetizado, a gente não está conseguindo trabalhar com ele, então eles vieram. Eu falei, olha, não, a gente não faz o trabalho de reforço escolar, a gente faz uma avaliação. Enfim, ele estava na PAI com uma avaliação psicológica, né, de VISC, que deu um rebaixamento, mas ele não tinha passado por uma avaliação, então foi sugerido que ele fizesse a avaliação neuropsicopedagógica. E, assim, foi um dos casos que eu acredito assim, que foi um dos casos que mais me chamou a atenção, porque ele não conseguia diferenciar o som do A com o I, que, assim, que não é igual, né? A, I, ele não conseguia. Tinha dias que ele lembrava o nome do pai, tinha dias que ele não lembrava. Ele tinha muita dificuldade em nomeação, ele falava aquilo... Aquele lá, aquele negócio ali perto, lá, aquela rua. A alface, por exemplo, né, que tinha lá na nomeação. Aquele que coloca no lanche, sabe? Lanche salada. E, assim, essa questão da alfabetização. E aí, da nomeação. Aí eu pensei assim, no tempo que ele ficou comigo, nariz escorrendo. Aí a gente buscou lá na anamnese dele questões de otite, ronco, né? Ele vivia aquele nariz, o nariz, né? Trancado direto. Que era só sólido, só líquido. Então, assim, aí eu falei assim, naquele tempo, né? Eu pensei, bom, pode ser processamento. E aí, assim, antes de fazer o exame do processamento, precisa passar pela audiometria. E eu lembro que eu descobri nessa época, porque ele já tinha feito a audiometria. Mas eu descobri nessa época que tem uma validade a audiometria, né? Tem. A gente pede pelo menos 6 meses, mas tem criança que é menos, justamente se ela tem esse histórico de otite, se ela tem histórico de nariz trancado. Então, assim, a gente reduz esse tempo. Para fazer o teste, eu gosto que faça no mesmo dia, mas por contas de médicos e convênios, às vezes acaba fazendo a audiometria antes, né? Mas no dia do exame a gente perde um pouquinho mais de tempo e acaba fazendo o teste inicial ali para ver se tem secreção ou não dentro do ouvido, para não fazer um exame perdido, né? Isso. Senão a gente sabe que o som já está todo alterado na entrada. Claro que o resto dos exames vai estar tudo alterado. Então a gente eu falo assim, a gente perde um pouquinho de tempo ali, faz mais um pouquinho, mas para ter certeza. Já chegou a mãe de fazer o teste e falou, mãe, não vai, dá para fazer. Isso. Vai ir pro otorrino, vai lá fazer o
o tratamento, e depois, quando ele autorizar, a gente vai fazer. Aí isso é uma questão que atrapalha até o sono da criança, atrapalha e aí, respiração. Às vezes tem o diagnóstico TDAH, que não para. E o dele, o que me chamou muito a atenção é que quando ele foi fazer o processamento, que eu encaminhei para processamento, e quando ele chegou, ele já não passou na audiometria. Ele estava com ausência acústica, que chama, de um lado. Então, ele teve que passar por processo cirúrgico, porque ele tinha ouvido, nariz e garganta, né? Acho que eu não sei como que chama, que mexe com tudo ali, adenoide, amígdala e tudo. Então, assim, isso daí era uma questão física, né? Não sei se pode dizer física, fisiológica, enfim, que estava comprometendo a audição. E, assim, obviamente, creio eu, porque eu não fui pesquisar sobre isso, mas analisando que o teste do VISC dele deu alterado porque ele não escutava direito. Sim, muitas vezes. Então, se eu não escuto direito, até aqui a gente tem psicóloga que trabalha com a gente, faz essa avaliação do QI, né, faz a aplicação dos testes. Então, por isso a importância, porque você veja, se eu tenho que dar uma resposta e eu não escuto direito, toda a resposta que eu vou dar não é porque eu não sei, não é porque eu sou... simplesmente eu não escutei direito. Tudo distorcido, né? Então, a importância, né? A gente fala aqui que a gente vê a importância que tem essa questão da audição, não somente de ouvir, mas de compreender tudo isso. E eu lembro que no caso dele também, não é só assim, né? Tem que fazer a cirurgia e tem que esperar um tempo também, Sim, né? Tem, porque tem parte de cicatrização, tudo. Depois repete as audiometrias, repete os testes para ver se realmente melhorou, tá? Tem criança que não melhora, tem criança que ainda continua com alteração, aí não se faz o processamento, porque se o periférico está alterado, eu não posso dizer que o central está alterado porque ele, né, não tem ali a função, a habilidade prejudicada, e sim o periférico que está alterando todo o resto do teste. Então, assim, daí não tem como fazer. Existem alguns testes e algumas situações que dá para a gente fazer com pequenas perdas, mas aí não pode estar relacionado a essas questões de secreção, tudo. E tem que ser simétrica, as duas orelhas têm que estar iguais, as perdas. E não pode ser muito grande, uma perda leve, até uma moderada, a gente consegue fazer o teste. Aí a gente tem que ver se é no caso de entrar com o aparelho auditivo e fazer o treinamento auditivo junto com o uso da prótese auditiva, tá? Porque a gente tem que tentar ajudar o periférico também. Então, sim, o aparelho vai ajudar ali. E daí entra com o treino para ajudar tanto a habituação com o aparelho e as habilidades, né? Mas se for uma perda muito grande, aí já tem um déficit muito grande na entrada, a gente já não consegue mais também fazer os exames do processamento. Então, assim, tem alguns casos que dá, tem alguns casos que não. Tá? E até bem assim, tem gente que fala assim, acho que não deveria fazer. Tem uns que falam que deve fazer. E tem testes que não dá para fazer realmente. Então, a gente tem que escolher e selecionar os testes. Esse daqui vai dar diferença, né, para ver se com o treino vai ajudar. E tem alguns que não, isso é só para normais mesmo, não tem como tirar e colocar para o que tem alteração. Então, o treino pode fazer mais de uma vez, então, Thaís? O treino pode ser feito mais de uma vez na terapia? Pode. Até porque ele não tem uma cura, né? O processamento não tem cura. Ele é algo que vai estar com a pessoa sempre, que nem o déficit de atenção. A criança sempre vai ter, aquilo é dela, né? Então, a gente ajuda para ter uma maturidade. Ele é bom sempre fazer na infância até a adolescência, já por causa da nossa neuroplasticidade, né? Então eu vou ter uma resposta melhor, eu vou chegar ali com essas habilidades, podendo trabalhar com mais facilidade. Então, quanto mais novinho, melhor, né? Apenas que os nossos testes lá não pega bem pequenininho, mas a gente tem que trabalhar já cedo. Às vezes, até oriento os meios, às vezes quando sentir mais dificuldade, quando chega lá na faculdade, não tá legal. Vamos repetir o teste e vamos ver se não está precisando trabalhar alguma habilidade novamente, tá? Então, assim, às vezes tem paciente que volta, faz por um tempo, depois volta de novo, tá? Então, assim, não tem problema, tá? A pessoa que tem que sentir como que está naquela situação. Porque, né, a vida vai mudando, e se informações imaginar diferentes. Que é comunicação, né? Porque o que a gente tem mais queixa
quando vem com essas questões auditivas e depois, né, na vida adulta ai, porque a minha mulher disse que eu não, né? Minha mulher ou meu marido diz que eu não escuto o que ele fala, que eu não entendo, né, que eu não... Dá para repetir, né? Então, assim, a gente vê que as relações acabam ficando... eu não gosto de estar em grupos. A socialização, na verdade, ela acaba ficando comprometida. Por quê? Porque a pessoa não se comunica. Então, assim, eu só consigo trabalhar se eu estiver num lugar muito quieto. Porque senão... e aí a pessoa não tem qualidade de vida, né? Aí começa a questão das ansiedades. Aí, assim, eu digo que no adulto, até você saber o que veio antes... Sim. Por isso que é importante aqui, a gente faz essas avaliações multiprofissionais. Por quê? Porque a gente consegue, assim, olha, né? Passa com a gente, passa com a psicóloga e a gente... Olha só, esse resultado aqui pode ser do TDAH mesmo, né? Pode ser algo neurológico ou pode ser uma influência externa que está comprometendo toda a capacidade de resolução de problemas, de coisas assim. Então, fica um diagnóstico mais assertivo, porque senão a pessoa fica trocando medicação e a gente observa, né? Até ainda é o adulto, mas a gente pega muito casos de crianças pequenas. E que, às vezes, a gente pergunta, né? Você vai olhar, a gente começa a fazer a análise do histórico, né? Aqui a Rosane trabalha muito com essa questão da anamnese. Aí a Rosane já chega, Simone, olha, né? Teve o título de repetição, ronca, falou tarde, teve atraso na fala. Então, assim, a gente já vê que tem aquele conjunto. A gente já começa aplicando os instrumentos de questões... que a gente vai avaliar ali um pouco de memória auditiva, né? E aqui, como a gente avalia a memória, a gente avalia a memória auditiva e a visual, fica muito claro, às vezes, quando tem um déficit de memória auditiva. Sim. Porque aí a memória está preservada, mas é o acesso, né, àquela memória que ele acaba estando comprometido. Então, por isso que aí, quando a gente acaba encaminhando para vocês... Até o adulto fica constrangido quando ele tem que fazer aquela parte do relato, né, da audibilização, por exemplo, que tem começa lá com tantos fatos, né, o relato 3 frases, 4 frases, 5 frases, na sexta ele, não lembro de nada que você falou. Sim, acontece. 6 frases, já não lembra de nada. E é difícil encaminharem para fazer os testes nesse caso, porque muitas vezes colocam assim, eu estou muito cansada, por isso que eu não consigo guardar. A gente sabe, né, o mundo está muito rápido, então a gente tem muita informação, a gente sabe que as pessoas estão muito cansadas, mas não é normal. Ou troca a palavra também, sabe, Thaís? Eu lembro, desculpe te interromper, ou troca a palavra. Eu lembro que uma dessas frases o moço falou, não foi isso que você falou, mas eu vou falar isso. Porque ele não lembrava, não recordava a palavra. E às vezes assim, você acabou de falar para a pessoa, você vai repetir, já não lembra, uma lista de mercado. E hoje a gente tem ali, a gente não precisa trabalhar com tanta memória, porque a gente tem tudo ali na nossa mão, no nosso celular. No celular. Né? Então, assim, a gente não precisa mais guardar um número de telefone, que fazia a gente trabalhar muito com a memória. Então, hoje está tudo muito fácil. Então, a gente pega e descarta. Tá ali fácil, quando precisar, tá ali. Então, a gente não observa tanta dificuldade. E o adulto também tem a vergonha até para ir atrás. Falar assim, não, eu tenho essa dificuldade, tá me atrapalhando no trabalho. Então, eles vão assim quando eles já estão no limite do limite. Isso. Tá? Então, eles vão chegar pra gente numa situação com bem mais dificuldade. E muitas vezes vão já, quando eles chegam na clínica, falam assim, eu acho que eu não estou escutando, estou com perda auditiva. Eles já chegam assim, falam, não, tá tudo normal. Né? E assim, Thaís, é genético? É algo assim que a gente pode dizer, porque você já falou que pode ter fatores que vão levar a isso. Está muito ligado com o fator hereditário, né? Não tem, assim, se fosse... Não dá pra gente dizer que sim, tá? Mas também não dá pra dizer que não. Sim. Tá? Então, assim, a parte hereditária tem uma carga muito pesada no caso, né? Até quando você chega assim, o filho tem, eu faço no irmão, aí a mãe vai fazer as atividades em casa com o filho, que a gente manda... Thaís, eu não conseguia fazer, ele fez, mas eu não consegui. E muitas vezes os pais têm um processamento pior do que os próprios filhos. Então, quando a gente vê que a mãe tem que assim, não quer fazer, não quer você fazer o teste, porque muitas vezes assim, a mãe ou o pai já tem uma carga ali. Já levanta o sinal de alerta. E é o mesmo que a gente vê aqui, né? Que tanto que nós começamos a atender adultos por conta disso. Porque o pai chega, assim, a questão é, né?
eu era igual ele na... Eu era igual assim, ele quando na pequeno, escola, era assim. Ou às vezes, né? Ou o pai ou a mãe fala assim, não, mas é igual, ó, puxou aqui, né? Aí quando chega, só que na primeira consulta, na acolhida ali, eles levam muito assim, né? Ah, é igual e tal. Eu também era assim. Só que aí, quando a gente chega ao final da avaliação, que a gente chega e diz, olha, então é isso que está interferindo, é essa questão, aí eles começam a entender também, opa, mas peraí, eu também não. Se identificar. E aí, assim, eu lembro que teve um caso que o rapaz falou assim, eu sou supervisor numa empresa. Ele falou assim, e eu sempre sofri muito, e eu trouxe meu filho porque eu não queria que ele passasse o que eu passava. Só que eu sempre achei que eu era desligado, que eu era irresponsável, que eu era... Então, assim, eu lembro que foi o primeiro caso de adulto que eu fui estudar para poder atender ele. Uhum. E no caso dele era processamento. Então, ele falou assim, eu sempre preciso ter um apoio. Então, eu tenho alguém que me lembra o que eu tenho que fazer, eu tenho alguém que me relata depois, tipo, faz o resumo da ata. Ele falou assim, então, estamos numa reunião, eu não consigo lembrar, eu vou ter que ler, então já tem a secretária que fazia o resumo da ata. Então, a pessoa, cognitivamente, resolução de problemas era excelente, mas tinha esse déficit, né? Então, a gente observa que começou a atender os adultos, por quê? Porque vem pelos filhos. E eu brinco com os adultos aqui, né? Até demora um pouco mais para eles virem. Uhum. Eles ligam e perguntam como que funciona, aí depois o preço, aí depois que dia que tem. Eles demoram mais do que quando é com o filho, né? Sim. E aí, assim, talvez o medo de saber, eu tenho isso ou não tenho isso, como que, né? Então, assim, eles sabem que tem essa necessidade, mas é difícil um pouquinho mais se passar pelo processo avaliativo, né? Mas a gente sabe, assim, eu brinco, quando eu fui para o Uruguai, eu fiquei... A primeira semana foi torturante, eu tinha dor de cabeça. Por quê? Porque comunicação, eu não falava espanhol, né? Também doida. Fui lá, né? Estudar na outra língua, nem sabia falar. Mas tudo bem. E aí eu fico imaginando essas pessoas. Porque, basicamente, dependendo do nível que elas têm, né? Tá todo mundo falando ali, ela tá pegando pequenos. E eu lembro assim, que eu tinha dor de cabeça, porque eu focava muito minha atenção, né? Uhum. E a gente observa que as crianças que têm, você tá falando, ele fica assim, ó, centrado, olhando para você, para que ele consiga... Eles têm uma exaustão, assim, um cansaço auditivo muito grande. Então, é uma criança que vai cansar muito mais numa sala de aula. Até uma das orientações que a gente passa para a escola é: professora, vá lá e pergunta na carteira se ele entendeu o que você pediu. Veja se já não passou o tempo, que ele já não está mais, já deu para ele, né? Porque eles falam assim, já não consigo mais, porque já deu assim, o cansaço dele, tem que fazer uma pausa para ele. Ele tem que dar aquela respirada assim, sem som, sem nada. Muitas vezes a gente pede a prova fora, porque eles fazem muito o apoio de ter que ler em voz alta. Eles já lêem mentalmente, para eles fica mais difícil. Então, eles precisam até do apoio auditivo, por mais que seja mais cansativo, eles pedem esse apoio. E a gente vê assim, que, por causa desse cansaço, eles são crianças que rendem bem menos. Daí o professor chega lá. E o que acontece? Quando está lá com 10, 12 anos, que vem uma carga muito maior de matérias, né? Para eles é muito exaustivo. Que daí não é só aquela aulinha, são várias aulinhas uma atrás da outra. Isso. Então, pensa aí, o primeiro professor foi, né? O segundo professor já não vai, o terceiro esquece, entende? Então, assim, essa exaustão é prejudicial e a gente orienta os professores, dê pequenas pausas para eles, vá lá, ver se ele está conseguindo, vá ver essa informação, não dá recado só verbalmente, anota na agenda deles, ele não vai conseguir repetir para o pai, então você precisa ter esse apoio, e isso o adulto e a criança faz, só que com eles a gente tem que falar, vocês têm que mandar, vocês têm que colocar ali, porque ele não vai conseguir, ele vai chegar, já esqueceu tudo, ditado para eles é horrível, porque as primeiras palavras foi, daqui a pouco não vai. Ele vai pegar assim, já não consegui escrever aquela palavra da professora, já veio com mais uma auditiva que ele não conseguiu armazenar, porque a memória tá ruim. A gente fala isso quando faz o TDE, sabe? Que é das habilidades escolares, né, Simone? Quando chega lá no final, Thaís, eles não conseguem mais. Já vai omitindo, tem omissão, né? Porque daí ele já tá muito cansado. Então, não é porque ele não queira fazer, vão deixando pela metade, daí eles desistem. A hora que eles falam assim, não tô conseguindo mesmo, por que eu vou continuar?
Então, assim, tem muito disso das crianças, assim, eu não consigo, não vou fazer, porque eu não tive quero. um paciente que ele tinha um diagnóstico de TDAH, ele tomava Ritalina e quando o médico foi para a terceira dose de Ritalina, a mãe, opa, peraí, deve ter alguma coisa, e aí ela resolveu buscar outros meios de avaliação para identificar. E ele estudava em escola, não é tempo integral, mas basicamente, porque acho que começava das 1 e até 6 e pouco da tarde. E aí a gente fazendo o estudo ali dentro dele, obviamente que todas as questões auditivas deles de compreensão, porque ele se alfabetizou tarde, mas é época de pandemia, então você não tinha muita noção assim, né? Do que agravou. Aí ele pegou e o que a gente foi observar nos questionários de TDAH, por exemplo, que são comportamentais. Os professores que ele tinha menos aula, que exigia menos, educação física, artes, história, geografia, eles não percebiam alguns comportamentos de agitação, de hiperatividade, enfim. Os professores de português e matemática, professores que tinham mais tempo de aula e os comportamentos dele, os comportamentos pioravam após o recreio. Uhum. Por quê? Porque aí ele reclamava do barulho da sala, aí ele vira, assim, só que ele virava, ele era até agressivo, às vezes ele chegava, porque acredito eu que era, sabe, aquela exaustão, ela chega num ponto, né? Aí o medicamento também já não estava fazendo mais efeito, e aí, por mais que melhore, aí tem a medicação, mas a barreira continua ali. Continua. Não está sendo... E aí... não está sendo eliminada a dificuldade dele. A gente até pede, não coloca a carteira perto da janela, não coloca a carteira perto da porta, por mais que seja a primeira, porta a porta é ruim para ele. Tá? E tem teste que diz qual que é a orelha melhor, então para onde priorizar a entrada desse som, né? Então, se a criança, quanto menos ruído a gente tiver, melhor. Então, quando a gente manda isso para a escola, tem escola que leva em consideração, coloca numa sala mais que não é tão perto do pátio, né? Não tem janelas grandes para via, né? Então, assim, precisa fazer essa redução, que é um distrator muito grande para eles. Eles prestam atenção naquilo, não porque eles querem, mas aquilo lá para eles é mais... tirou a concentração do foco dele e aí ele vai... o passarinho tá cantando lá na árvore. E aí ele tá prestando atenção no passarinho que tá cantando, agora a professora falando, não. Por isso que é importante deixar... A gente fala, as professoras cantam com a gente, deixa na primeira carteira, mas na questão do transtorno, a maioria vai ter que pedir, do PAC vai ter que ficar lá na frente. Com o tempo que a gente vê que o ruído fundo, que a gente vai fazendo os trabalhos, né, colocando mais ruído, trabalhando a fala, né, com a competição, aí a gente vai pedindo, professor, pode deixar um pouquinho mais para trás? Pode, tá? Mas mesmo assim, quanto mais eles tiverem o foco lá na frente, com menos ruído, melhor. E esse controle é difícil em sala de aula. Quantas crianças? Aquela que já terminou já está andando pela sala, já estava conversando com a amiguinha de trás. Então, essa questão aí da atenção deles é bem difícil, esse cansaço. A gente vê que a memória sempre está muito, muito alterada. A gente encaminha, né? Como eu falo, os meus pacientes, que a gente observa, se você está fazendo com a equipe inteira, a evolução é muito melhor. Sim. Agora, se só está comigo, não está fazendo as outras evoluções, ele vai ter uma melhora. Só que daí na parte da linguagem, na parte ali da aprendizagem, não vai ser tão efetiva. Então, assim, a gente não consegue ponderar tanto, falar assim, fez o que eu queria. Então, por isso que a gente solicita as mães, elas ficam bravas, falam assim, não preciso, por favor, coloca, pelo menos na fono da linguagem, para dar o apoio, tá? Porque eu trabalho auditivamente lá, a diferença do P e B, mas eu preciso que ele coloque isso na parte da alfabetização. Sim, então. Sim. E quem que vai ajudar? Eu falei, não é o treino auditivo que vai ajudar, a gente vai ajudar ele a fazer a discriminação. Sim. Mas na parte de compreensão e colocar aquilo no papel para ele, entra muito mais a fundo da linguagem e a neuropsicopedagoga. Né? Então, a gente precisa desse conjunto. É sempre muito necessário, a gente pensa que a evolução de uma criança que tem a equipe e a que não tem a equipe são bem diferentes, bem distintas. As situações também dentro de casa, que a gente também solicita para os pais, vocês têm que ajudar eles no estudo dentro de casa, eliminar alguns barulhos. Aí tem um filho que fica na TV, ele tem que estudar ali na mesa da cozinha, e a mãe está conversando, e o pai está lá fazendo outra coisa. Então, assim, que ele vai dando vários distratores, vários ruídos, que também em casa a gente precisa desse apoio. Então, não é só
a terapeuta e o paciente lá dentro da cabine. Sim. E a gente faz isso um dia na semana, igual eu falo. Exatamente. Aí eu mando as tarefas, elas manhã, não vou conseguir. Vai ter que dar um jeito. Isso. Tem que dar um jeito de fazer. E até para autonomia, né? Eu sempre falo assim, veja, essa criança vai crescer, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai para uma faculdade, ela vai se comunicar, vai precisar ter a compreensão. Então, assim, a gente precisa pensar, né? Os pais aí precisam pensar que essa criança vai crescer, que a habilidade hoje exigida na escola vai ser exigida em sociedade para uma funcionalidade, né? Thaís, eu quero agradecer, já estamos. A gente ficaria aqui conversando sobre essa temática, né, que é super importante e que agrega muito à nossa área da neuropsicopedagogia. E quando a Thaís fala, né, a Thaís falando relacionada à aprendizagem, estava lembrando que nós trabalhamos dentro da intervenção esse treino, né, de memória auditiva, né, semana de memória de trabalho, e tem sido muito valoroso, porque a gente sabe que é importante o papel de vocês e o nosso também. Até quando nós damos para a família levar para casa, a família fica, nossa, até nós aprendemos. Porque quando você trabalha com a criança, ela vai falar uma palavra na ordem direta, e depois ela vai falar na ordem inversa. A mãe fala assim, nossa, caramba, não sabia que eu não conseguia falar na ordem inversa. E a criança, às vezes, sabe, porque ela fez esse treino conosco, né? Ela fez esse treino. Eu já sou mais rude. Vai escutar e vai pôr na ordem alfabética. Não, mas tem também. Vou pôr na ordem alfabética. Eu já vou. E, assim, e aí, nossa, então a gente faz, coloca ela no cronômetro. Olha, semana passada você teve essa quantidade de tempo, hoje você está melhor. Então a criança percebe em quanto tempo ela conseguiu melhorar. Até ontem uma paciente atendendo ela, lembrando, né, você falando, e ela falou assim. Aí desfocou um pouco porque o ambiente, o estilo e tal. Ela falou, espera aí. Eu falei para ela salada, ela tinha que falar o contrário, né? Aí ela falou e omitiu uma sílaba. Daí eu falei assim, você omitiu. E agora? Daí ela falou assim, não, foi a sílaba inteira. Era salada, ela não falou A, D. Ela já foi direto para o final. Daí eu falei, o que faltou dela? Peraí, vou fechar meu olho. Daí ela fechou o olho e fez aquela leitura visual. Né? Então, assim, esse é o trabalho que nós fazemos também, né? Que favorece bastante. Quando nossa. ele chega assim, na memória, eu falo assim... Consegui com 4. Eles com 3 até vai bem. Agora vão com 5, então. E eles mesmos chegam pra gente assim, nossa, consegui. E aí a gente fala, ó, tem que ter a pontuação, tem que ter a, né? Coloca lá. E a criança fala o acento certinho. E a gente vê hoje, né, Thaís, quantos adultos que escrevem errado. Porque não consegue, essa questão ortográfica, né? Acaba também, porque daí ataca a memória prejudicada. Acaba que a questão ortográfica também ali influencia, né? Mas eu sei que tá com um tempinho. Mas assim, eu acho assim, tem uma defasagem na parte de adultos. Os nossos testes são 12 anos mais. Então, assim, a gente não tem esses intervalos de tempo para o adulto e poucas pessoas que vão para a área para fazer diagnósticos nos adultos. Então, por mais que tenha, eles não sabem nem para quem encaminhar. Eles chegam lá, a gente manda para o neuro. Mas para quem que eu vou encaminhar para fazer as avaliações? A gente é bem defasado, não só aqui. Agora tem analisar, porque a gente indica. Então, assim, né, tá trazendo até estudos, né? A pessoa ainda diz, né? Nunca pensei nisso, né, Simone? A pessoa fala e acaba indo e vendo que realmente era preciso ter feito. Né? Então, num caminho bom. E aí a gente vem sempre, porque como a gente sempre diz assim, eles não chegam achando que eles têm isso, eles chegam ou achando que é um TDAH ou que é um TEA. Basicamente é isso, porque quando são questões de ansiedade, bipolaridade, eles já vão direto para o psiquiatra. Mas, assim, os que chegam para isso, a gente acaba identificando que, na verdade, eram outras questões, né? E a gente faz todo esse resgate. A pessoa chegou, a gente sempre brinca aqui, né? A gente ele vem com a queixa, mas a gente acaba descobrindo. Eu falo, daqui até o processo avaliativo, a gente não sabe, só Deus sabe que nós vamos comprar. Verdade. Porque o processo avaliativo é esse, né? E o nosso trabalho eu sempre digo, é identificar a barreira, para eliminar ela, porque o diagnóstico não tira da condição. O que tira da condição? O tratamento. Então, eu sempre falo para os pais, saber que tem alteração de processamento não vai tirar a criança da condição de ter a dificuldade. O que tira da condição? A terapia. Então, como você falou, né? Pode ser até que a criança não consiga passar pelo exame, mas se você trabalhar com ela,
que ela conseguir ter melhora, o dizer se era processamento de fato ou não era, né? Ele até fica irrelevante perto da melhora. Sim. Então, a gente tem um trabalho que não é diagnóstico, mas também de eliminar essas barreiras e fazer essa criança aí ter autonomia, né? Sim. No entanto, que a Thaís sempre ela fala, o relatório de vocês é muito minucioso, ele é bem explicadinho. Eu falei, que bom, Thaís, a gente já procura trabalhar desta forma, porque quando chega para o profissional, né, ele já sabe, né, qual é o caminho. Mesma coisa quando você indica para nós também, já sabemos qual é o caminho. Pessoal, então quero agradecer vocês que estão acompanhando a gente. Thaís, muito obrigada mais uma vez por você vir aqui com a gente, falar sobre essa temática que é muito importante e é conhecida, mas é conhecida para profissionais, né? Sim. E os pais não têm esse entendimento, e esperamos que você trouxe muito bem com umas pontuações, umas colocações que são bastante pertinentes para as famílias, né? Que é relacionada aí à importância de se trabalhar, de se identificar as questões escolares que a criança, porque é a criança que está ali, que está sofrendo, que está tentando dar o melhor de si, porque vai mexer com o emocional, enfim, né? Com toda a questão. A gente passa muito tempo na escola. Então, imagine você passar muito tempo na escola com toda essa dificuldade, nesse déficit aí de compreensão auditiva. Thaís, muito obrigada. Ficamos bem felizes. Novamente falando, já acho que pela terceira vez, né? Que você possa vir em outros podcasts conosco. Eu que As agradeço. temáticas. Gratidão. E, Thaís, tem Instagram? Tenho, sim. Pode falar aí. Pode falar aí o nosso arroba Thaís Elisa Trevisan. Eu que agradeço. Tenho muito mais coisa para falar do processamento, porque ele é muito vasto. Hoje foi só bem por cima. Eu acho que a gente tem, sim, que fazer essas divulgações e se unir para mostrar, principalmente para os pais, dessa importância que a gente precisa, né, que necessita o treino, que necessita fazer as avaliações, que muitas vezes é em conjunto, que não é só um profissional, né? Sim. E para eles terem noção quanto isso ajuda os filhos deles, porque a criança ali, naquele momento, ela está precisando da ajuda dos pais, e nem sempre o pai consegue dar conta e vai precisar de uma equipe, né? Então, assim, esse momento é muito importante a gente estar com eles e podendo, né, auxiliar e passar essas informações, até para eles poderem, né, eu acho que o meu filho tem. Isso. Para eles observar, né? Eu também tenho. Acontece. Verdade. Obrigada, Thaís. Pessoal, obrigada então. Esse foi o nosso podcast com a Thaís Trevisan falando sobre processamento auditivo. Esperamos vocês nos próximos episódios. Sigam aí a Humanizar PG. Fonoaudióloga Thaís Trevisan. Thaís Trevisan. Fonoaudióloga Thaís Trevisan.